Graça e paz, meus queridos. Dando continuidade a essa série que nós denominamos Vencendo pela Fé, hoje eu queria compartilhar com os irmãos a cura no caminho. Nós vamos tomar como base o livro de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19, que fala sobre os 10 leprosos. Peço a você que medite profundamente nesta palavra. E se essa palavra for útil para a sua vida, compartilhe, divulgue, porque ela pode ser útil para outras pessoas também. Aqui nessa história, nessa passagem bíblica, nós vimos que Jesus estava indo de Samaria a Galiléia e no caminho ele foi interpelado por 10 leprosos que gritavam, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu a seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram 10? Onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar a glória a Deus, senão o estrangeiro. Ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Talvez, meus queridos, eu tenho que fazer esse vídeo, porque não pode ser longo, para não ficar muito longo, em 2 partes. Então, se isso acontecer, os irmãos possam assistir também a segunda parte. A cura, meus queridos. Muitas vezes nós queremos receber uma cura de Deus, mas nós precisamos compreender como é que Deus pode nos curar. Ele pode nos curar antes mesmo da gente pedir, como aconteceu com a sogra de Pedro. Ele pode nos curar durante a petição, como aconteceu com o centurião. E ele pode nos curar após o que nós pedimos, logo após ou muito tempo depois. No caso, os 10 leprosos, eles foram curados logo após a petição que fizeram a Jesus. E um exemplo de alguém que foi curado muitos anos depois, tem o exemplo daquele homem que havia 38 anos, estava no canto, ali no tanque de Betesda, e ele estava clamando há 38 anos ali, buscando a sua cura a Deus. E 38 anos depois ele recebeu a sua cura. Agora nós temos que ter uma certeza nessa passagem. Nós vimos aqui que quem cura é Cristo. Então nós devemos ir a Cristo e com fé. Aqui no livro de Hebreus nós aprendemos, na definição sobre fé, que tem uma das traduções que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então veja bem, o firme fundamento nos remete, quando essa tradução veio, ela está falando de construção, de uma construção. Então é como se estivesse comparando com a construção, por exemplo, de um prédio. Então o firme fundamento é a fundação, porque ela que segura, ela que dá firmeza, ela que dá sustentação a todo aquele prédio. Então a primeira coisa e a que nós devemos fazer é a fundação. E nós sabemos que construir sobre a rocha que é Cristo. Então nós primeiro devemos ir a Cristo e com fé. E que imagine que você que é uma construção, um prédio está construído e a fundação dele cai ou é ruída, todo o prédio vai cair. Então quando nós vamos buscar uma cura, nós vamos buscar uma resposta de Deus, nós vamos buscar o milagre de Deus, nós devemos ir primeiro a Cristo, porque o próprio Cristo nos ensinou assim, e também nós devemos ir com fé.
Então, isso é a base para nós recebermos. Não é um jargão, não, meus queridos, é uma base para nós recebermos o nosso milagre. Primeiro, ir a Cristo e ainda ir com fé. Muito interessante isso. Então, primeiro, muitas vezes quando nós entramos em uma prova, eu já tenho falado isso para os irmãos, nós primeiro vamos ao médico, nós primeiro ligamos para a ambulância, nós primeiro vamos ao bombeiro, nós primeiro vamos à polícia, nós primeiro vamos ao advogado, mas nós primeiro devemos ir antes de tudo isso. Devemos tomar as medidas necessárias sim, mas antes devemos ir a Cristo. Antes de você quer estar desempregado, quer trabalhar, então antes de você enviar os seus currículos, antes de você sair distribuindo os seus currículos, primeiro vá até Cristo. Você quer abrir uma empresa, então antes de você tomar conhecimento de toda a parte jurídica, de toda a parte legal, vá a Cristo. Eu estou com um determinado problema, eu quero resolver esse problema, primeiro vá a Cristo. Eu quero namorar, noivar, casar, antes vá a Cristo. Então esse é o segredo para nós recebermos as nossas bênçãos e sermos curados. Nosso milagre, primeiro devemos ir a Cristo. Agora, indo a Cristo, meus queridos, nós precisamos compreender que a nossa fé será aprovada, meus queridos. Tenha essa certeza. Quando você vai a Cristo, a sua fé será aprovada. Nós vamos deixar vários versículos aqui abaixo para que você possa consultar e ver que nós estamos falando tudo baseado na palavra de Deus. Então, primeiro devemos ir a Cristo, E sabendo que nossa fé será provada, que Cristo vai provar a nossa fé. Nós falamos esses dias sobre a mulher cananeia, nós vimos quanto Cristo provou aquela mulher. E aqui nos 10 leprosos também, nessa passagem bíblica, você vai ver que Cristo também provou. Cristo não curou e depois mandou que eles fossem até o sacerdote demonstrar que eles foram curados. Cristo mandou que eles fossem ao sacerdote antes de curá-los. Então, meus queridos, a fé dele foi provada. Mas como? Eles deveriam ir, só poderiam apresentar o sacerdote depois que fossem curados. Mas eles não estavam curados. Cristo falou para eles, vão até o sacerdote. Então, Cristo provou a fé dele. E essa prova da nossa fé, ela pode ocorrer de várias formas. Em silêncio, quando Cristo você pede, clama, busca, clama por uma cura, por um milagre, por algo do Senhor, e Cristo fica em silêncio, como aconteceu com a mulher cananeia. Muitas vezes você está pedindo, Deus está em silêncio. Outras vezes, meu querido, a resposta não vem a resposta daquilo que você está pedindo, mas Cristo se apresenta, Deus se apresenta a você como uma promessa. Então nós vimos na Bíblia várias promessas que foram feitas, As pessoas pediram algo, uma resposta, e veio em cima de uma promessa. Outras vezes nós seremos tentados, o próprio Cristo foi tentado. Então às vezes você quer uma resposta, às vezes você quer algo de Deus, mas Ele vai provar a sua fé através de uma tentação. Vai permitir, que você seja aprovado através de uma tentação. Outras vezes você vai ter algo do Senhor, esperando uma resposta, sua fé vai ser provada com instrução. Aqui os leprosos foram provados com instrução. Ao invés de Cristo curá-los primeiro, deu para eles uma instrução, vá até o sacerdote. Outras vezes, meus queridos, a nossa fé será aprovada com um desafio, um grande desafio. Como aconteceu com Abraão, por exemplo, que deveria sacrificar o seu filho, a promessa. Então, algumas vezes vai ser assim, outras vezes até com uma provocação, como aconteceu, por exemplo, com a mulher de Cananeia. Seja como for, meus queridos, nós precisamos confiar em Cristo e crer que só Ele, meus queridos, pode fazer um milagre em nossa vida. Então, e Cristo faz um milagre na nossa vida. E Cristo fez um milagre na vida desses 10 leprosos. Que coisa linda e maravilhosa, Porque eles confiaram, meus queridos. Eles confiaram na palavra de Cristo. Então, você vá até Cristo. Espere em Cristo.
Se sua fé for provada, permaneça em Cristo, se humilhe mais, como fez a mulher de Cananéia. Quanto mais for provada a sua fé, mais responda com adoração, com gratidão, porque assim nós receberemos não só a cura, mas também receberemos outros milagres de Deus, como aconteceu aqui os 10 leprosos. Aquele que voltou para agradecer, além de receber a cura, ele recebeu também a sua salvação. Então, meus queridos, esta é a resposta para mim e para você nesse dia de hoje. Agradeça, vá até Cristo, persevere. Quando for tentado, espere nele, confia nele, louve, adore, e volte para agradecer. Seja grato a Deus, que a sua cura às vezes vai acontecer após a tua gratidão. Agradeça mesmo antes de receber, porque às vezes a sua cura, a sua resposta vai vir nessa sua gratidão de todo o teu coração. Deus os abençoe. Até o próximo.